homenagem do Dia das Mães, então resolvemos estar abordando esse tema. Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de estar passando os nossos contatos, porque algumas pessoas acabam sugerindo alguns temas, fazendo algumas perguntas no momento que não estamos ao vivo. Exatamente. Então, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa após o nosso horário de gravação, quiser estar dando sugestões ou perguntas, eu vou estar passando o meu WhatsApp e os contatos demais. O meu WhatsApp é 11 99194 5667, mas eu também estou no Facebook e no Instagram, como Amanda Rayala. Mas também tem o Facebook da Capesp, tem o site da Capesp. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 13h30. E a gente pode estar entrando em contato com vocês. Sim, ou tendo o prazer de estar recebendo. Também estou estendendo aqui o meu convite, caso alguém queira estar participando. Sim. Fiquem à vontade. Isso. E o meu contato para caso alguém queira enviar alguma sugestão ou entrar em contato comigo sobre dúvidas de nutrição. O meu WhatsApp é o meu WhatsApp é 11 960 33 novamente 70. E eu estou no Instagram como Amanda Nutri, com Y no final, e no Facebook como Amanda Oliveira Nutri, também com Y no final. É isso mesmo. E lembrando que estamos aqui todas as terças, caso alguém queira vir aqui, né? Exatamente. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Voltamos aqui, estou muito feliz. Sim, estamos muito grata. felizes por estar de volta. Bom, antes de a gente iniciar, eu queria mandar um abraço para a Andréia, do Estúdio 41, por estar nos ajudando com a divulgação. Gratidão. E importante a gente estar falando que a gente vai abordar esse tema, porém a gente sabe que quando a gente fala da mulher, da saúde da mulher, Sim. Se a gente for acabar falando de tudo, a gente vai passar a tarde toda aqui falando. Exatamente. Então a gente vai abordar alguns temas específicos. Um deles é a TPM, que é algo que interfere na saúde de todas nós. Verdade, exatamente. Eu vou desejar também uma boa tarde à Mayla, que está nos assistindo. Boa tarde, Mayla. Gratidão, Gratidão. Mayla. Esperamos você aqui no nosso programa, Com certeza. Bom, falar um pouquinho então da mulher, né? A mulher contemporânea. Sim. Hoje nós mulheres, a gente estamos num mundo, né, que a gente está conseguindo o nosso espaço, né? Exatamente. Hoje a gente tem um compromisso de apenas não ser mulher, mas somos mães, somos filhas, Sim. somos irmãs, namorada, esposa, enfim. Donas de casa. Professoras, Sim. Psicólogas. Cada uma tem sua profissão. Médicas, enfim. Nutricionistas. Enfim, a mulher da contemporaneidade, ela tem N funções, né? Sim. A gente vê que existe a diferenciação quando a gente faz a comparação da mulher da atualidade com a mulher de antigamente. Exatamente. E também referente ao sexo, né? Quando a gente fala da mulher e do homem, a gente vê que há muita diferença. Verdade, né? Exatamente. E algumas situações, ela querendo ou não, ela afeta o nosso psicológico, né? Com certeza. Porque quando a mulher, ela tem um objetivo a ser atingido e acaba não conseguindo, ela acaba criando uma frustração. Sim. Ou seja, ela coloca que ela tem que dar conta de tudo. Exatamente. E como uma mulher vai dar conta de várias funções, ela acaba não conseguindo. E não porque ela não se esforça, ou não porque ela não quer, mas porque é algo muito difícil, né? E a gente, às vezes, acaba se culpando por não conseguir tá dando conta, né? Exatamente, até porque o dia só tem 24 horas. Isso aí, o psicológico começa a agir Sim. de uma forma, vamos dizer, inadequada. Sim, exatamente. Vou estar mandando uma boa tarde aqui para Cristielen. Boa tarde. Boa tarde, Cris. É a nossa recepcionista e secretária daqui da sede nacional da Capesp.
minha cunhada também. Um beijo, Cris. Um beijo. Está nos acompanhando aqui. Bom, então a gente vai falar de alguns fatores que Isso. interferem, tá? Exatamente. A gente vai começar com a TPM. O que é a TPM? Atenção pré-menstrual. Isso. Bom, a gente não pode generalizar, né, Amanda? Não são todas as mulheres que sofrem com a TPM. Isso. Mas a gente pode dizer que a grande maioria sim. A grande maioria, ela sofre com a TPM. Então, assim, muitas pessoas acabam não entendendo o efeito, né? As pessoas falam que a TPM a pessoa fica sentimental, ou ela fica irritada, ou ela fica brava, ou, enfim. Funções emocionais que atingem a pessoa no momento da TPM, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o evento, ele é acompanhado de diversos sentimentos, né? Sim. A gente fala, eu sou muito estressada, eu sou muito irritada, eu sou muito brava. Aí as pessoas até dizem, você está colocando culpa na TPM, você é sempre assim, o mês todo. Pode ser que seja. Sim. Mas a TPM interfere muito nessa questão, né, de acompanhamento do medo, acompanhamento da angústia, enfim, diversos sentimentos que acabam aflorando nesse ciclo, né? Isso, nos hormônios menstruais. Sim. Mas é importante a gente falar também que não é só relacionado à questão psicológica. Sim, está relacionado também aos hormônios. Não adianta a gente ter esses sentimentos aflorados e a gente falar assim, é o meu psicológico. Pode ser que não. Então, assim, a gente está aqui falando um pouquinho da psicologia e da nutrição, porque é a nossa área de atuação. Exatamente. Mas é importante a gente estar verificando outras questões como hormonais, né? Exatamente. Porque tem uma ligação aí entre os dois. Porque para tratar, independente da patologia, Amanda, eu acredito muito que é necessário uma equipe multidisciplinar. Com certeza, isso é verdade. Independente da patologia que a gente está abordando, a psicologia só não vai conseguir dar conta. Não só a psicologia sozinha, como a nutrição sozinha, ou como qualquer especialidade sozinha. Exatamente. Então, a atenção pré-menstrual não é diferente, então precisa também de um tratamento multidisciplinar. Exatamente. E eu coloquei aqui, Amanda, alguns sintomas que a TPM interfere no nosso psicológico. Sim. Ou seja, alterações emocionais do humor, né? Que é de fato o que acontece. Por exemplo, o nervosismo. Isso. Com certeza. A tristeza, a irritabilidade, o pânico, a depressão, entre outras. Então, assim, por exemplo, vamos supor que em determinado momento você tem um humor deprimido. A gente tem que avaliar, de fato, se está ocorrendo por meses. Por exemplo, 3 meses seguidos, eu começo a ter esses sentimentos de humor rebaixado durante a TPM. Sim. Aí sim é considerado um fator. Agora não, eu tenho hoje e tenho daqui 6 meses esse sentimento novamente. Sim. Aí a gente pode considerar como algo normal, que é algo que não acontece constantemente, né? Legal. Bem interessante, não sabia disso. Outras coisas também que interferem também o emocional, que é pouco conhecido, né? Porque quando a gente fala de alteração de humor, todo mundo conhece, ainda, principalmente as mulheres. Todo mundo é perito. E os familiares, né, que estão ao nosso lado. Sim. Antes de falar aqui de alguns problemas, mandar um beijo para Amanda Prado. Gratidão por estar nos assistindo. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, outros problemas, como eu falei, né, que não são conhecidos, está referente à memória, né? A TPM, ela traz um prejuízo na nossa memória, na nossa concentração. Então, assim,
é uma questão tão importante que às vezes a gente considera como banal, né? Sim. Aí tem a dificuldade para dormir, a fadiga, a constipação, a mudança de apetite. Aí foi o que eu falei, né? A facilidade para chorar, Exatamente. os sentimentos de rejeição. Então, é importante a gente estar enfatizando isso que acredito que tem tudo a ver, né? Não só Com na certeza. psicologia, mas também como na nutrição. Sim. E claro que isso sempre existiu, né? Desde sempre. Mas como a gente está falando da mulher, né, contemporânea, a gente acredita que esses sentimentos, esses humores, né, eles estão cada vez mais aflorados. É né? verdade, até por conta do que você falou das atividades que a mulher hoje em dia tem, que antigamente não tinha, né? Está sempre trabalhando, tem filho, tem marido, tem pai, tem mãe, tem que ser a cuidadora da casa, tem que ser... Hoje em dia ela está no mercado de trabalho, então tudo isso... Estamos atingindo o nosso... Estamos conquistando o mundo, né? Exatamente, Como as pessoas exatamente. dizem, as mulheres conquistam o mundo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, ela sofre com isso, né, Amanda? Sim. Porque a gente vê que é muito... Nós vivemos isso, né? Nós, além da minha profissão que eu atuo, eu sou N funções, né? Isso. Fora da CAPESP e também aqui dentro. Então, assim, em algum momento pode ser que eu não consiga estar fazendo tudo o que eu desejo. Exatamente. Assim como acredito que você já passou por isso, Sim. e todas nós iremos passar em algum momento. Mas temos que avaliar e analisar como a gente vai lidar com isso, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba se culpando por não estar conseguindo atingir o objetivo. De fato. Ou as atribuições que nos disponibilizamos, né? Isso é verdade, exatamente. Mandar um beijo aqui, um abraço para o Joel. Boa tarde para as minhas irmãs Amandas. Somos Ela duas. colocou Camilas. Camila! Amandas. Show, sucesso sempre, gratidão. Gratidão. Joel, um beijo, uma boa beijo. tarde. Por estar aqui nos assistindo, Com nos certeza. prestigiando ao nosso retomada, né, do nosso programa. Isso. Bom, não só falando da psicologia, mas a gente falar um pouquinho da nutrição. Sim. As pessoas que tiverem dúvidas podem Isso, fiquem à vontade para colocar as dúvidas aqui. Então, um pouquinho da nutrição, principalmente, como a Amanda já começou a falar da TPM, então, continuar com esse assunto. O que acontece? Nós, mulheres, quando nós estamos nesse período, né, de tensão pré-menstrual, o que normalmente acontece? A gente fica com uma vontade maluca de consumir doces. Viu, meninas? Colocarem a culpa no doce. No doce não, na TPM. Eu acredito que seja tanto pelo conta da ansiedade, que é um fator que desencadeia nesse ciclo, como também devido aos hormônios. Então, o que acontece? A Amanda estava falando pra gente sobre os hormônios. Qual que é o hormônio que abaixa, principalmente, que é o que mais é reduzido na tensão pré-menstrual? Chama-se serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, quando nós estamos nesse período, a gente tende a não produzir uma quantidade adequada desse hormônio. E aí, o que tendemos a fazer? Existem alimentos que nos trazem prazer, que nos trazem satisfação, que deixa a gente mais alegre. Quais são eles? Que todo mundo acha que só existe chocolate. Parece que só o chocolate que faz com que a gente fique mais feliz, mais alegre, com mais disposição. E na verdade não. Eu já sempre trago nos programas e falo que o açúcar, ele na verdade, ele dá para nós uma falsa sensação de alegria, porque não dura muito tempo.
O açúcar, ele é degradado muito rápido dentro do nosso organismo. Então, essa sensação de felicidade, ela dura muito pouco quando a gente opta por consumir doces. E aí, qual que é o ingrediente, por exemplo, do chocolate, que faz com que a gente se sinta feliz, realmente, que realmente atua no aumento do hormônio no nosso organismo? É o cacau. Então, o consumo de um chocolate, por exemplo, de 60% para mais, esse sim traz benefícios para nós. Vai trazer benefício no ciclo menstrual, por conta do cacau, que está mais abundante do que o açúcar nesse chocolate. E ele vai auxiliar na liberação da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas fora aí, o chocolate, o cacau, na verdade, nós temos outros alimentos que são até mais fáceis e mais saudáveis, digamos assim, de serem encontrados, adquiridos e consumidos nesse período. Por exemplo, a família do feijão, ela está muito associada a isso também. Então, os feijões, o grão de bico, a lentilha, a soja, todos eles, por conta do triptofano, que é um aminoácido que a gente encontra nesses alimentos, eles também atuam na liberação da serotonina, no aumento desse hormônio no nosso organismo. Então, a gente pode estar optando por esses alimentos também. Então, consumir um pouquinho mais de feijão, um pouquinho mais de grão de bico, que tem uma quantidade bacana de triptofano. Fora isso, também o ferro. O ferro, o magnésio, são minerais que também auxiliam nós nesse ciclo pré-menstrual. Por quê? O ferro, ele também vai atuar na liberação da serotonina, como também o magnésio. E aí, onde que a gente encontra? A gente encontra em carnes, a gente encontra em vegetais verdes escuros. Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso? Às vezes, só uma reeducação alimentar, só consumir um pouco mais de salada, só se você não é habituado a consumir feijão, se você não é acostumado a consumir essas outras leguminosas, colocar isso no prato nesse período já vai ser de grande ajuda. Uma pergunta, né, Sim. Amanda? Existe uma quantidade ideal? De quê? De feijão? Sim, assim? de feijão, como você falou, grãos, né? Uhum. Verduras verde escura. Sim, existe, assim, até temos populacional, assim, né? Uma recomendação. Por exemplo, de vegetais verdes escuros, a gente pode consumir no mínimo de 3 porções. O que seria isso? Comer no mínimo 3 vezes ao dia. Então, o que a gente tende a comer? Sempre no almoço e no jantar. E as pessoas costumam colocar uma porção pequena, né, de salada. É sempre assim, arroz e feijão tem um monte, carne tem um monte, salada não tem quase nada. Prato sempre desproporcional, né? Sempre desproporcional, exatamente. Então, uma dica que nós nutricionistas sempre damos é inicie pela salada. Por quê? Porque você coloca uma porção grande de salada e aí você está consumindo esse ferro, está consumindo esse magnésio, que vai te ajudar. E aí depois você coloca um pratinho lá com arroz, com feijão, com mais algum legume. Então, a salada crua é muito importante, mas o legume também é muito importante. A vitamina A, que está presente em alguns alimentos como cenoura, como a beterraba, também atua, né, nessa liberação da serotonina, então também é importante. E aí depois o arroz, o feijão, para construir o prato bonitinho. Então, o mínimo dos vegetais verdes escuros são 3 porções, o mínimo são de 3 porções. E o do feijão são 2 porções diárias. Então, almoço e jantar. Foi importante você colocar ênfase, né, referente ao chocolate, né? Isso. Nós mulheres, a gente acaba optando pelo que é mais prático, né? Sim. Que é o chocolate com a falsa ilusão, né? Achando Exatamente. que estamos ganhando benefícios e acaba nos prejudicando. Porque, Exatamente. obviamente, que se a gente for
fazer o uso de um chocolate, não é aquele que é 60% de cacau, né? A gente vai querer aquele... Ou leite. Isso. Ou branco, que nem tem cacau na composição. A gente não vai querer, né? Então... Sim. E outras coisas também que a gente ouve falar, né? Eu falo às vezes sempre um pouquinho referente à nutrição, né? Que a convivência é tão grande, né? Que a gente vai vendo os comentários. Isso é verdade. Que quando a gente tá nesse período, a gente acaba comendo coisas gordurosas, né? Sim, também. Parece que instiga. Então a gente quer comer, tá sempre comendo coisas fritura, que não devemos, sim, né? Muito comum também. Aí fala, mas é só nesse período. Mas é só esse período? Esse período dura o mês inteiro, então, né? Porque nunca acaba esse período. Porque a pessoa sempre tá querendo comer. O período é atenção pré, o pós. Decorrer, aí vai pro pós, aí chega o mês todo, aí, né, acaba... Isso, aí depois fala que, eu tô engordando por causa da TPM. Porque a sua TPM tá durando o mês inteiro, não é bem por aí. Vamos começar a não colocar a culpa só na TPM. Exatamente. Muito bem. Outra coisa também, Amanda, que é importante falar um pouquinho também de algumas mulheres que elas fazem uso de anticoncepcional. Sim. As mulheres que fazem usos de anticoncepcionais, muitas delas acabam não realizando a menstruação. É verdade. Não acaba fazendo esse efeito, mas isso não significa que ela não tenha a TPM, né? Exatamente. E isso é algo da mulher, né? Sim. Seria atenção pré-menstrual para o período menstrual, porém, como o uso é contínuo, ou enfim, ela acaba sofrendo da mesma forma. Exatamente. A irritabilidade, o nervosismo, sim. Os sentimentos de humor, ele também interfere bastante. E uma coisa muito importante, Amanda, nessa questão do uso de anticoncepcional, eu até havia esquecido, ainda bem que você falou sobre ele, porque ele está envolvido muito com a alimentação. Quem faz uso principalmente contínuo dos anticoncepcionais, as mulheres, elas têm um déficit muito grande no organismo das vitaminas do complexo B, principalmente da B6, que é uma vitamina que a gente tem, por exemplo, no feijão, a gente tem na carne, só que ela não é tão abundante. Então, uma mulher que faz uso de anticoncepcional contínuo e que já vem fazendo esse uso há alguns anos, é muito interessante que ela faça um exame de sangue para ver se essa vitamina não está em déficit, se não está abaixo, porque senão ela deve ser suplementada, tá? Porque ela também ajuda muito no controle do humor dessa pessoa, dessa mulher. Então é muito importante isso, ainda bem que você me lembrou. E lembrando, né, gente, qualquer questão de alteração de humor, a gente está procurando um médico, né? Não adianta a gente se autoavaliar, se automedicar, né? Sim. Começar a tomar anticoncepcional sem uma orientação verdade. médica, porque como a Amanda disse aqui, mas não é preciso ser dito, né? Nós já sabemos o quanto isso é prejudicial. Exatamente. E quando a gente volta na questão da psicologia, a gente sempre fala da psicoterapia, né, Amanda? Sim. Os benefícios que ela traz. Verdade. Então, assim, a gente fala da TPM, mas a gente também fala do período, enfim, do uso dos anticoncepcional. A gente também fala da questão da infertilidade. Sim. Ou seja, quando a gente fala da mulher, a gente aborda diversos todos os temas. Isso. E assim, você falou de alguns alimentos que é necessário a gente estar fazendo o consumo no período pré-menstrual, Sim. mas não apenas nesse período. Exatamente. Né? Não adianta a pessoa fazer uma alimentação rica em nesses alimentos, vitaminas, sim. que você nos falou aqui, e 4 vezes ao mês, e nos outros dias não. Só come açúcar, nos outros de fritura. Ai, mas Amanda, você falou que era só no período pré-menstrual. Nos outros dias você não falou. Gente, por favor, né? É geral. É igual a questão da psicoterapia, né? Sim. Não adianta a pessoa fazer uma consulta achando que vai criar
garantir benefícios, porque a gente não faz milagre, né? A Exatamente. gente ajuda, a gente auxilia, a gente dá ferramentas para a pessoa estar trabalhando, mas a gente precisa também da colaboração, né? Sim. E a psicoterapia, ela ajuda as pessoas, né, em geral, principalmente as mulheres, a identificar, de fato, o que está se passando no corpo dela. Claro que Sim. com a equipe multidisciplinar, né, a questão do hormônio, como a gente falou, mas a psicoterapia, ela tá aí para estar auxiliando, né? Com certeza. O porquê das situações que trazem incômodos em nós, Sim. né? Porque outra coisa também que é importante a gente falar, algo que está relacionado à nossa autoestima, né? Sim. Porque a gente sabe que nesse Verdade. período a gente tá, algumas pessoas, não todas, a gente fica um pouquinho mais inchada, a gente acaba criando acnes no rosto. Sim. Enfim, muitas mulheres acabam tendo aquela, como que a gente pode dizer? Deprimindo nesse período, né? A gente se acha feia, né? A gente cria todos os defeitos, a gente encontra em nós. Então, é verdade. A gente tá falando um pouquinho, né, dessa autoestima, Sim. dessa desvalorização, né, que a gente acaba sentindo. Posso dizer que é algo normal? Teria que fazer uma análise, né? Tudo que é demais é prejudicial. É verdade. É algo que a gente diz aqui porque é algo que todas nós sentimos, mas qual que é o grau? Será que é um grau grande ou será que é um grau mínimo ou será que está na média? Sim. Então, assim, não é porque a gente está falando aqui que exista, que eu tenho esses sintomas que a Amanda está falando, então eu tenho alguma questão psicológica, alguma questão nutricional, da alimentação ou alguma questão ao hormônio. Na dúvida, estamos aqui à disposição. Exatamente. Na dúvida, procure um profissional. Não vai se autoclassificar aí. Então, aí a psicoterapia, ela tá ajudando, né, nessas sensações de incômodo. De todas, né? A gente não pode falar só da autoestima ou da desvalorização, mas mulher, cada uma age de uma forma, né? Cada um tem Exatamente. Cada uma tem um grau de autoestima. E aí, você falou da autoestima, pode ocorrer, por exemplo, uma dúvida minha, assim, pode ocorrer de uma pessoa que já seja mais depressiva, e aí ela só se der conta disso por causa da TPM, e aí com uma anamnese, com a consulta com o psicólogo, ela entender que está desencadeando na TPM, mas que é algo constante dela. Sim, foi o que a psicoterapia, ela vai tentar identificar a seguinte questão. Esse sentimento, vamos dizer, depressivo, ele acontece só no período menstrual? Ok. Mas é todos os períodos menstruais? É frequentemente? É todos os meses ou não? É o que eu falei, é um mês hoje, um mês daqui 6 meses. Ou não. Ou ela tem esse sentimento de depressivo durante todos os dias do mês. Não está relacionado só ao período pré-menstrual. Então, por isso que é importante ter esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento. Quando nós avaliamos essa questão, né, desses sentimentos pré-menstrual, a gente faz uma anamnese, né, mais relacionada ao psicológico da pessoa, mas a gente tem que ter o auxílio do profissional que possa estar dizendo como que tá os hormônios das pessoas, da pessoa em si. Não adianta eu fazer um trabalho na área da saúde mental, sabendo que a questão não é o emocional, e sim o hormonal, né? Sim, é verdade. Não adianta. Então, assim, por isso precisamos do auxílio. Equipe, né? Da equipe multidisciplinar. Porque a gente sabe que o psicológico e a alimentação, ela tem tudo a ver, né? Não adianta ela estar fazendo um tratamento com um médico específico da questão hormonal, tá fazendo um atendimento psicológico e a alimentação dela tá totalmente inadequada. Exatamente. Da mesma forma como se ela pode estar passando por um médico, ter alimentação totalmente saudável e o emocional tá abalado. Então, assim, é verdade.
importante a gente estar... Passando por todos esses profissionais. Sim, a equipe multidisciplinar. Eu acho que eu falo isso Importantíssima. 1000 vezes, mas é para enfatizar bem Sim, sim. que E é importante. um profissional sozinho não faz milagre. Esse é o ponto. Realmente. E até a gente descobrir de fato o que está causando, Sim. né? A gente precisa fazer uma investigação. Sim, exatamente. Bom, eu gostaria também de estar mandando um beijo para Semira. Um beijo, Semira. Um beijo. Uma boa tarde. Gratidão aqui por estar nos assistindo. O Luiz Cardoso também. Boa tarde. Um fraternal abraço. Um abraço, uma boa tarde. Bom, voltando às questões das mulheres. É importante também os homens estarem nos assistindo para saber como lidar, né? Com certeza, por favor. Porque fiquem eles ligados são um dos no programa. principais Atingidos. Eles são as vítimas. Bom, a gente falou, né, um pouquinho das questões que acaba desenvolvendo. Sim. Das questões também dolorosas, né? E assim, a gente deve evitar algumas coisas também, né, Amanda? Sim, algumas com certeza. atitudes. Quando a gente fala do emocional, a gente pode estar falando de evitar algumas situações, tanto emocional como nutricionais. Sim. Por exemplo, se você sabe que esse período você vai se sentir feia, não colabore para que isso aumente mais ainda, né? Então, evitar situações que acaba acarretando um sofrimento a mais, né? Sim, é verdade. E assim, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que evitar alguns tipos de alimentos? O que nós podemos fazer? Como é muito recorrente que a gente tenha vontade de consumir doces, é muito importante que neste período a gente não tenha esses alimentos em fácil acesso, então não ter na sua casa. O que a gente pode fazer? Tem sempre frutas, que são alimentos que são mais doces, que podem estar nos auxiliando, ter bastante vegetais, os verdes escuros principalmente, mas não ter em casa tanto doces quanto alimentos ultraprocessados, que pode ser também os salgadinhos, que também tem muita gente que às vezes nem desencadeia a vontade de comer doces, mas a vontade de comer qualquer coisa. A fome, como você disse, é um dos sintomas da TPM. Então, ter esses alimentos de fácil acesso em abundância na sua casa vai piorar, porque você vai querer ficar comendo o tempo todo. Então, não ter salgadinhos, não ter alimentos açucarados, não ter refrigerantes, não ter miojo, não ter nada que seja ultraprocessado na sua casa. Então, dar preferência para os alimentos in natura, que são as frutas, os vegetais. E aí tá com uma ansiedade muito grande, tenta fazer uma atividade física. A gente tá na pandemia, tem gente que ainda tá fazendo atividade física em casa, porque fica nessa oscilação da academia abre, a academia fecha, e aí a pessoa optou por fazer atividade física em casa. Então pratica atividade física. Ou leia um livro, tenta se distrair. Tirar esse foco só da alimentação, preciso comer, né? Isso, exatamente. Então, busque outras coisas. A fome é um dos sintomas, a vontade de comer doce também só que a gente consegue estratégias para aliviar esses sintomas, né? Até porque muitas pessoas acabam descarregando aqueles sentimentos na comida, né? Exatamente. Então, assim, como você falou, a ansiedade, mas também não apenas a ansiedade, a gente acaba descontando na comida alguns sentimentos, né? Sim, é verdade. E acaba gerando uma compulsão alimentar. Claro que a gente fala da compulsão alimentar em outro momento. É verdade, senão a gente não sai daqui hoje. A gente acaba fazendo essa alimentação inadequada. Sim. E se a gente tem esses alimentos em casa, que é só a gente ir até a geladeira ou o armário, desembalar e comer, Sim. a gente acaba consumindo mesmo. Na tentação, né? Exatamente. Então, é importante a gente fazer uma listinha antes de sair isso para é muito as bom. compras. Exatamente. Sempre vá ao mercado com uma lista.
Porque se você chegar no mercado sem a lista, você vai entrar naquele corredor dos doces e das bolachas e você vai consumir tudo. Outra coisa é, não vai ao mercado com fome Eu também. ia falar exatamente isso. Nem depois do almoço, que é a hora que você tá com vontade de comer doce. Então vai de barriga cheia, mas num período, numa hora que você não esteja com vontade de comer nada. Porque aí você só compra o que tá na lista. Isso, e tranquilo, calmo, né? Isso. Claro que é muito difícil, né? Nesse momento que a gente tá É vivendo, verdade. a tranquilidade, mas É importante fundamental, né? A gente tem que tentar se manter equilibrado. o máximo possível. O máximo possível, verdade. Bom, mas não apenas a questão da TPM, né? Mas tem Sim. outras questões também. Sim. Acho importante a gente estar falando um pouquinho referente também à infertilidade, né? Amanda? Sim. Algumas pessoas, ela acabam se frustrando por talvez não conseguir alguns aspectos. Sim. O que a nutrição auxilia nessa questão Da infertilidade? Olha, a nutrição a gente pode entrar, principalmente com uma reeducação alimentar, que ela vai ajudar bastante. Então, esses alimentos que eu sempre falo, né? Qual que é o problema desses alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em gordura, rico em sódio, rico em açúcar? Eles trazem N doenças para nós. E tem coisas que a gente nem imaginava que eles podem estar atrapalhando e estão. E eles atrapalham muito também nesse processo de fertilidade da mulher, da produção correta de hormônio, da produção correta como é que fala? De hormônio. Então, deixar de comer esses alimentos ou reduzir a quantidade desses alimentos vai te trazer N benefícios. E esses é um deles. Mas também existem alguns alimentos, como alguns tipos de chás, que atrapalham bastante. Olha que interessante. Consumir chá de hibisco em excesso, por exemplo, chá de hibisco ele tem vários benefícios. Ele é diurético, ele ajuda a emagrecer pelo fato de ser diurético e estar ligado lá à captação da gordura. Mas você tem uma dosagem diária que você pode estar consumindo e você não pode ficar consumindo para o resto da sua vida, porque senão você pode desencadear uma infertilidade por conta do chá de hibisco em excesso. Então é muito importante que a gente se preocupe com a nossa alimentação como um todo, porque às vezes a gente está consumindo alguma coisa que acha que só está fazendo bem para nós, mas que não, porque tudo em excesso faz mal. Às vezes a gente acaba consumindo um alimento, né, como o chá de hibisco, com um objetivo. Sim, de perca de peso. Isso, pensando no bem-estar, mas a gente não viu o lado ruim, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento nutricional de alguém que possa estar tirando as nossas dúvidas, né? Podendo nos ajudar e nos auxiliar. Sim. Claro que foi o que você falou, a reeducação alimentar, ela é extremamente importante, mas Exatamente. é importante quando a gente tem uma nutricionista para estar com certeza auxiliando. Né? Porque às vezes é uma coisa tão simples que nem te passa pela cabeça. E é isso que tá te atrapalhando, por exemplo, a você conseguir entrar na fase gestacional. Porque, por exemplo, a gente ajuda na questão da psicologia, né, da saúde mental, mas a gente não tem esse tipo de conhecimento, né? Sim. Algo que você falou referente ao chá de hibisco era algo que jamais passaria na minha cabeça. Sim. Pode ser que eu atenda uma pessoa que tenha questões da fertilidade, não consegue engravidar, e aí às vezes está fazendo uso de um chá. Sim. E eu jamais iria associar. Exatamente. E não é só o chá de hibisco, viu? Existem diversos outros chás que também têm essa característica. E também existem diversos chás que não podem ser utilizados na fase de lactação. Então, tudo isso tem que ser visto. Por isso que é importante a nutrição, né? Em todas as áreas da mulher, em todas as fases da mulher. A questão hormonal também que você falou, referente a TPM, também tem a questão da menopausa, né? Isso! Que está referente, que também envolve
principalmente os hormônios, né? Exatamente. As mulheres, ela quando entra na menopausa, muitas mulheres acabam sentindo sintomas e sensações que antes era desconhecida, né? Sim. E acaba sofrendo por talvez não conseguir identificar de fato o que está acontecendo e acaba criando barreiras, por exemplo, eu estou sentindo sensações desconhecidas. O que é isso? Será que está acontecendo comigo? Sim, Então, verdade. assim, quando a gente fala da menopausa, claro que é importante a gente estar falando dos hormônios, mas essa questão também, né, Amanda? Sim. A mulher, ela parece que quando ela entra nesse período, ela acaba sentindo sentimentos, vamos dizer, depressivos, né? Sim. Porque acaba deixando de produzir o que antes era Produzido. produzido. Exatamente. E na menopausa, eu até coloquei aqui, a mulher, ela para de produzir o estrógeno, que é um hormônio que está muito ligada à sensação também de depressão, não é depressão, é de mal-estar. Sim, sentimentos, vamos dizer, negativos. Isso, exatamente. E aí, a diminuição desse estrógeno, ou a cessão dessa produção de estrógeno, pode desencadear nas mulheres alguns problemas metabólicos, porque ele está envolvido na degradação da gordura, na captação da gordura no organismo. E quando ele diminui, a mulher tende a engordar, a ficar mais gordinha. Então, aí o que acontece? Fora os sentimentos, a sua autoimagem muda. A autoestima vai lá embaixo. Exatamente, exatamente. E aí, então, também é muito importante a nutrição e a psicologia, porque uma vai estar ligada à emocional e a outra vai conseguir te ajudar nas questões de emagrecimento. Outra coisa importante também, lembrar as pessoas que estão nos assistindo que quando a gente fala tanto da TPM quanto outras questões, a gente falar que a gente está falando da intensidade, tá? Sim. A gente está falando de sintomas que todas nós sentimos, mas quando a gente fala de questões tanto psicológicas, quanto nutricionais, quanto hormonais, enfim, de qualquer área da saúde, a gente está falando da intensidade, tá? É verdade, isso. Não é sentimentos, vamos usar o termo negativos, ruins, a gente acaba sentindo porque é algo comum. Sim. Mas quando a gente fala da intensidade, aí sim é importante a gente estar procurando um auxílio. É verdade. Claro que a prevenção não preciso nem falar, Sim. né? É extremamente importante a gente estar prevenindo. Mas quando a gente fala da intensidade, né? Como a gente está falando da TPM, Sim. se preocupar sempre com a intensidade. Eu até trouxe aqui um termo que nós da psicologia usamos, que é a síndrome pré-menstrual. TDPM, disfórico, que é uma síndrome relacionada à questão da TPM. Só que lembrando a intensidade, entendeu? Sim. Então, assim, a gente deve avaliar de fato esses sintomas. Não só da TPM, né, Amanda? Exatamente, todos, né? Porque também a menopausa também vai trazer alguns sintomas, e aí vai acarretar em nós algum mal-estar, alguma coisa, e a gente precisa tratar. Sim. Só que é isso aí, é a intensidade. Então tem pessoas que quase não vão sentir nada, já outras mulheres vão sentir muito. Então essa sim que realmente tem que procurar um auxílio para estar conseguindo lidar, né, com essa nova realidade, Exatamente. né? E assim, foi o que eu coloquei aqui, dessa questão da intensidade, a questão também da frequência, né, que está muito relacionada. Sim. Pode ser que geralmente a gente contabiliza o ano, né, que são 12 meses. Então, assim, vamos supor que essa intensidade é gigantesca no mês de maio, que é o mês que estamos. Mas junho, nossa, eu tô um docinho. Mas aí, sei lá, agosto eu estou intensa. Então, assim,
avaliar essa frequência. Aí falam, Amanda, eu tenho dificuldade de avaliar essa frequência, eu não sei se eu estou analisando de forma correta, de forma incorreta, me ajuda, me auxilia. Entre em contato que a gente Isso, ajuda. com certeza. Bom, aí algumas coisas também que é importante falar a gente sempre fala dos benefícios, dos prejuízos que causa, mas a gente está sempre em busca A saúde. do melhor, né? Com A certeza. gente está aqui trazendo informações que eu acredito que são pertinentes, né? Sim. Para a gente não garantir, né? Mas auxiliar ao bem-estar, né? É verdade, exatamente. Claro que a gente não consegue ser 100% plena, Uhum. mas esse é o nosso objetivo. Sim, sim. Então, assim, se a gente sente sintomas severos que impactam na negatividade na vida do paciente, da pessoa em si, é importante ela estar buscando auxílio. É verdade. Eu queria também estar mandando um beijo para Elisete, agradecer aí pela audiência. Gratidão. Um beijo, Elisete. E, bom, Amanda, você gostaria de estar acrescentando mais alguma coisa? Não, acho que eu falei tudo. Acho que eu já falei até demais. Eu acho que, assim, por mais que a gente tente trazer informações, acredito que exista dúvidas, né? Sempre, porque né? talvez a gente não consiga suprir Sim. todas as questões, né? Então, assim, mesmo que você não consiga entrar em contato conosco, que é algo muito difícil, né? Sim, Mas, exatamente. né, vai saber. Vai que a pessoa não tem internet. Pode acontecer. Ela pode estar deixando um comentário no nosso vídeo, que vai ficar gravado na Rádio Acapesp. Sim. Que durante a semana a gente a gente vai vendo os comentários que vocês forem deixando e aí a gente vai trazendo em temas de nossos programas ou até o decorrer do nosso programa a gente consegue entrar nessa questão e esclarecer as dúvidas de vocês. Sim, e também a questão das sugestões, né? Sim. Se você tem alguma dúvida ou achar algum tema pertinente, queria conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, tá nos falando que a gente acaba abordando aqui na Rádio Acapesp. Exatamente. Eu acho que por hoje é isso. Lembrando também uma coisa que eu acho importante para as pessoas estar falando, acho que não é nem necessário falar, mas já que estamos falando, né? Não se autoavaliar. Exatamente. Então, vamos com calma aí na questão da avaliação. Sim. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Estaremos nos vendo novamente na próxima terça-feira. Isso, voltamos! Das 14 às 15 horas. Isso. Não esqueçam, viu? Um programa sensacional das 14 às 15 horas. Chama-se Nutrindo a Saúde Mental. Com as apresentadoras Amanda Rayala e Amanda Oliveira. Exatamente. Até a minha caneta caiu. Bom, então é isso. Então, até a semana que vem. Gratidão. E é isso. E é isso. Tchau. Tchau. Bom, eu acho que eu vou encerrar aqui. O William, não sei se ele desligou. Ele desligou? Não sei, acho que não. Estamos ao ar. Que lindo.